Olá, alunos, como estamos? Tudo bem? Nossa aula de hoje, no dia 17 de 8 de 2020, é, é a aula número 3 do nosso curso. Então, nós vamos falar hoje, aqui, olhando o nosso plano de ensino, que depois eu vou disponibilizar a vocês, um pouquinho a respeito de ciclo operacional e ciclo de caixa, tá? E aí, para falar dessas questões, nessa aula número 3, a gente vai aqui abrir o nosso trabalho de conclusão de curso em que a gente estava se baseando, né, nas nossas aulas para podermos continuar trabalhando com esse trabalho de conclusão de curso que dá o norte das nossas finanças corporativas 2, que é o trabalho do Tiago, que eu deixei como material complementar para vocês de leitura dentro da própria curso aí, né? De finanças corporativas no Moodle. Então tá aqui o trabalho, né? Do Tiago. E a gente parou, né, com o trabalho na página 14, falando, né, da citação de Matias em relação à gestão do ativo circulante, que tem a função de manter a quantidade necessária de caixa para sustentar a atividade operacional da empresa, né, mantendo o nível de liquidez que faça com que a empresa tenha uma boa nota de classificação de risco e que ela possa obter descontos comerciais nas suas transações e menores custos financeiros nos bancos ao captar recursos. Então, dando sequência, a gente está quase terminando, né, esse tópico, que é o tópico de administração financeira de curto prazo, para entrar no tópico da aula de hoje, que é o ciclo operacional e ciclo de caixa, que nós vamos explicar aqui. E o último ponto, né, aqui na página 15 do trabalho, é dizer que, segundo esses autores, que é Ross, Westerfield e Jordan, as principais mudanças do balanço patrimonial que aumentam o saldo da conta de caixa e alguns exemplos de atividades que causam essas mudanças são aumento de passivo exigível a longo prazo, né, porque é um empréstimo de longo prazo, aumento do patrimônio líquido, que é o lançamento de ações nas empresas SCA de capital aberto, e aumento do passivo circulante, que é a obtenção de empréstimos de curto prazo até 90 dias. Redução de ativos circulantes, exceto conta caixa, e venda de mercadorias à vista e redução de ativo permanente e venda de algum bem. Assim, pode-se observar que o caixa da empresa aumenta quando ocorre um aumento no passivo, captação de empréstimo ou venda de participação acionária da empresa ou diminuição no ativo, venda ou liquidação de alguma propriedade da empresa, mas no ativo não circulante, tá? Em ambos os casos há uma entrada de caixa, tá? Então, a ideia desse parágrafo do Ross, Westerfield e Jordan é dizer assim, quando que aumenta o ativo circulante da empresa? Ou se a empresa adquire dívida ou se a empresa vende alguma máquina, equipamento ou veículo que está no ativo não circulante, né, que normalmente faz parte do ativo permanente, certo? Lógico, né, se a empresa fizer uma venda e receber o dinheiro, tudo bem, ela está saindo da conta estoques, né, e entrando na conta caixa, mas aí não há uma modificação no ativo circulante da empresa, apenas uma contrapartida de venda de estoque e recebimento de valores, pessoal, tá? Então, quando que aumenta o ativo circulante? Ou se vender alguma coisa do ativo permanente, ou se você adquirir uma dívida de curto ou longo prazo. É isso que está dizendo aqui em Ross, Westerfield e Jordan, 1997. Lembrando, pessoal, que os principais autores de finanças são esses Ross, Westerfield e Jordan, o Gitman, que são autores estrangeiros, no Brasil, Alberto Borges Matias e Alexandre Assaf Neto. Tá? São os grandes autores da área financeira aqui que vocês podem consultar. Pessoal, agora a gente vai falar, na aula de hoje, nosso assunto, né, com 5 minutos de aula, é de ciclo operacional e ciclo de caixa. Tá?
Então esse vai ser o ponto-chave da nossa aula de hoje. A gente inicia aqui na página 15 e a gente vem aqui até a página 18. Parte desse assunto nós já vimos no semestre passado, mas é uma revisão e também uma entrada da questão das fórmulas aí que trazem o ciclo operacional e o ciclo de caixa para as operações financeiras, tanto para a área de consultoria quanto para a área de controladoria financeira, tá? Então os dois pontos são muito relevantes ou muito importantes. Então, começa com uma citação de Ross Westerfield Jordan. Olha só, a principal preocupação nas finanças de curto prazo está ligada a atividades operacionais e financeiras da empresa a curto prazo. Ou seja, se for uma indústria, compra de estoques, pagamento de fornecedores, pagamento de funcionários, né? Pagamento de impostos e recebimento de valores de clientes finais. Basicamente, isso é o ciclo de operações da empresa. Tá? Numa empresa industrial típica, essas atividades poderiam envolver a seguinte sequência de eventos: compra de matéria-prima, pagamento, né, do fornecedor à vista, fabricação do produto, venda do produto e cobrança, que é o que eu acabei de comentar com vocês aqui. Então, esse é o ciclo de operações. Olha só, o ciclo operacional. Normalmente, essa terminologia é mais usada quando você está trabalhando com indústrias. Quando você está no varejo ou prestando alguns serviços, você pode utilizar também. Você vai ter que lembrar que às vezes você não está fabricando nada, né? Você só está comprando um produto final pronto para revender no varejo ou nos serviços. Às vezes tem compra de produto e às vezes apenas a prestação do serviço, né? Pode ser um serviço que tenha bens envolvidos ou pode ser um serviço que tenha apenas a parte de prestação de serviços e que não envolva nenhum tipo de bem, de venda de bem material, de bem físico. Ou seja, um serviço misto ou um serviço puro, tá? E as empresas buscam continuamente trabalhar com a produção e venda de bens, né? No caso da indústria, e serviços, com o intuito de atender os objetivos de acionistas, se ela for uma empresa capital aberto, senão o objetivo é trazer lucratividade para os sócios. Esse ciclo rotineiro de entradas e saídas de caixa, que compreende o início do processo produtivo até o recebimento do caixa, resultante da venda do produto ou serviço, a gente chama de ciclo operacional. Tá? É isso que eu falei para vocês aí. Segundo os autores Brigham e Enhart, 2008, esse ciclo, né, é denominado como sendo o ciclo de conversão de caixa, que possui dois períodos: o período de estoque e o período de contas a receber. Ou seja, uma hora você está com estoques na indústria, você produz alguma coisa, vende para um cliente final e aí você tem o período de contas a receber. Logo, o ciclo operacional para esses autores pode ser dado por período de estoque, né, somado ao período de contas a receber. O período de estoque consiste no tempo, né, médio necessário para converter materiais em produtos acabados, para em seguida vender mercadorias, né? E esse período de estoque é calculado como giro do estoque, sendo custo de produtos vendidos dividido pelo estoque médio, né? E aí também a gente pega o período de estoque e divide por igual a 360 dias dividido por giro do estoque. É aqui que vem o período de estoque. Então, o período de estoque é igual a 360 dias dividido por custo de produtos vendidos, que é dividido por estoque médio. Né? O segundo período, que é o período contas a receber, é o tempo médio necessário para converter as contas e receber da empresa em caixa, ou seja, para cobrar o caixa proveniente de uma venda. Calcula-se esse período da seguinte forma: o giro de contas a receber vai ser vendas a prazo dividido por saldo médio a receber. O período de contas a receber, portanto, é 360 dias, que é o ano comercial,
dividido pelo giro de contas a receber, que é vendas a prazo, dividido por saldo médio de contas a receber. Essas duas medidas aqui, né, do tempo médio necessário para converter materiais em produtos acabados, né, que é o período de estoque, tá? E depois o ciclo operacional, além do período de contas a receber, né, que é 360 dias dividido por giro de contas, que vai dar o giro de contas a receber, que é vendas a prazo sobre saldo médio. Depois nós vamos fazer exercício calculando isso aqui para ficar mais claro o cálculo e a interpretação dessas duas formas, né, de mensuração do ciclo operacional, tá? E aí, pessoal, a gente tem que lembrar ainda que os mesmos autores dizem que o ciclo operacional descreve o modo pelo qual um produto passa pelas contas do ativo circulante, como a troca, né, entre ativo circulante do estoque para o caixa, tá? Esse período, né, o ciclo operacional, começa a sua vida como estoque. É convertido em contas a receber, que é a duplicata a receber curto prazo, e é finalmente transformado em caixa quando recebemos o valor da venda. Cada etapa, o ativo se desloca para mais perto da forma de caixa. Cada etapa do ciclo operacional. Já o ciclo de caixa da empresa é definido como um período de tempo que vai do ponto em que a empresa faz um desembolso para adquirir matéria-prima até o ponto em que o valor é recebido, o pagamento da venda do produto acabado é recebido pela empresa. Então, o ciclo de caixa é calculado da seguinte maneira: ciclo operacional, que está acima, né, nas páginas de cima, menos períodos de conta a pagar. O período de conta a pagar consiste no tempo médio gasto entre a compra dos materiais, contratação de mão de obra e pagamento por meio do caixa. Esse período é encontrado da seguinte maneira: o giro de contas a pagar, custo dos produtos vendidos, saldo médio de contas, período de contas a pagar, 360 dias, giro de contas a pagar. Tá? Logo, nós temos essa figura 1, adaptada de Ross, Westerfield e Jordan, que mostra aqui, ó, primeiro, um ciclo operacional que vai desde o início da compra do estoque, né, até o recebimento da conta por parte da empresa, né, de seu cliente final. Então, compra do estoque do fornecedor e pagamento até, né, o fim da operação, a entrega, né? Nesse período, nós vamos ter a letra A e B corresponde a eventos importantes do fluxo de caixa. O evento A corresponde à venda das mercadorias produzidas e o evento B, que está aqui, ó, vai corresponder ao pagamento dos materiais comprados para a produção. Então, primeiro, eu preciso ver o tempo em que eu recebo do meu cliente final e o tempo que eu tenho para pagar o meu fornecedor, né? O que eu quero, na verdade, é alongar o tempo de pagamento do meu fornecedor e encurtar o tempo de recebimento do meu cliente final. Nós já tínhamos falado um pouco disso no semestre passado, né? Estamos revendo aí o ciclo operacional. Com as análises do ciclo de caixa e operacional, observe-se como ocorre a movimentação do produto entre contas pertencentes ao capital de giro. Inicia-se no estoque, sendo posteriormente convertido em contas a receber e, por fim, em caixa, quando as vendas são pagas. Cada uma dessas fases necessita de certo montante de recursos por certo tempo. Certo, pessoal? Então, a ideia é essa. Estamos no 14 minutos e 15, só estou dando uma olhadinha, né? E, pessoal, olha só que coisa interessante aqui, né? Veja, o Ross, Westerfield e Jordan defendem que a necessidade da administração financeira de curto prazo é indicada pela defasagem entre entradas e saídas de caixa, ou seja, alongue a sua saída de caixa, o seu tempo que você paga o seu fornecedor, e encurte a sua entrada, o tempo que você recebe do seu cliente. Obviamente, você vai alongar seu pagamento ao fornecedor, né? Se não houver uma grande taxa de juros para esse financiamento
compra que você fez do fornecedor, mas você deve encurtar o máximo possível a sua entrada de caixa. Essa defasagem está relacionada à extensão do ciclo operacional e do período de contas a pagar. Já tínhamos em parte visto no semestre passado e estamos reforçando. Porém, quando bem administrado, o ciclo operacional permite à empresa geração necessária de liquidez, ou seja, ter mais dinheiro do que ela gasta, né? Em mais entradas do que saídas no fluxo de caixa. E lucratividade, né? Porque se você é uma empresa e concede crédito para outra, você pode até dar um prazo maior para ela pagar, mas você vai colocar uma taxa de juros por estar adiando o seu tempo de recebimento de cliente. Está analisando o risco de não receber também dessa organização que está pagando. Assim, o capital de giro é responsável por manter a manutenção desse ciclo, sendo assim vital para a prosperidade da empresa. Assaf, Alexandre Assaf Neto, com outro autor que é o Silva. Então, bacana de novo aí. Por fim, para terminar a aula de hoje, né, e refletir bastante a respeito do ciclo operacional, ciclo de caixa, lembrar que todas essas informações para o cálculo do ciclo de caixa da empresa podem ser obtidas através de 2 relatórios de demonstração financeira. 1. O balanço patrimonial da empresa. E 2. A demonstração de resultado de exercício, a famosa DRE. Ou seja, para saber do cálculo do ciclo de caixa, né, e do ciclo operacional da empresa, a gente consegue, a partir do balanço patrimonial e DRE, ter essas informações aqui, tá? Então é isso que é importante a gente perceber, tá? Na aula que vem, nós vamos falar um pouquinho da estratégia do ciclo operacional, certo? Lembrar aqui que o ciclo de caixa depende de período de estoque, contas a receber e contas a pagar. Quanto maior o ciclo de caixa, mais financiamento é necessário para a empresa operar. Logo, a administração financeira de curto prazo deve ter como objetivo a diminuição do ciclo de caixa, que eu falei para vocês. Nós paramos aqui e vamos continuar daqui, né? Então, portanto, da seção 2.42, na página 19. Então, como pode ser observado nas relações entre ciclos apresentados, o ciclo de caixa aumenta com a ampliação de períodos de estoque e contas a receber. E diminui quando a empresa adiar pagamentos. E, portanto, aumenta o período de contas a pagar. Então, o ideal, pessoal, a gente tem o objetivo de, como administrador financeiro de curto prazo, de diminuição do ciclo de caixa, ou seja, amplio o meu prazo junto aos meus fornecedores de contas a pagar e reduzo o meu prazo junto a clientes finais de contas a receber. Esse é o ideal, tá? E a gente tem que fazer uma estratégia que, é claro, não espanta o cliente final, porque às vezes ele precisa de um pouco de crédito para comprar, e que a gente possa conseguir o máximo de crédito possível, com o menor juros possível, de nossos fornecedores, as nossas contas a pagar, tá? Então, ficamos aqui na aula de hoje. Um grande abraço para vocês. Semana que vem eu vou fazer uma live lá da Faculdade Regis, tá, turma? E aí a live não cai, não falha. Eu fiz isso com o pessoal do 6º e 8º termo e iria fazer hoje com vocês. Só que o professor Leandro me informou que o professor Murakami já tinha agendado uma live com vocês. Então vamos ficar 2 lives no dia. Eu faço a minha na segunda-feira que vem, né? E pelo nosso calendário, pessoal, vai ser dia 24, né, de agosto. Então, dia 24 de agosto, você já tem encontro comigo. Nós estamos marcando uma live, tá? Depois vocês falam com os representantes de sala se vocês preferem começar às 19h10 ou se vocês preferem começar nosso horário de aula convencional, que é 20h45. Para mim é diferente, tá? Então, falem com o representante de sala para me comunicar e a gente faz a nossa live na semana que vem e eu vou fazer da Faculdade Regis. E assim não vai ter problema nenhum de falha de comunicação, porque eu já fiz uma live lá, ficou espetacular. Abração para vocês, saudades de todos. Professor Camargo, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Estamos juntos. Grande abraço para vocês.